É hoje, é daqui a pouquinho em Santa Catarina, 7 da noite, Sampaio Corrêa e Brusque pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dúvidas do Leonardo Condé, Nadson ou Léo Tocantins ou outra alternativa? Joécio ou Carrerete? O que é que se acha, hein? Poveda vai falar aqui no nosso canal. O técnico Luan Carlos do Brusque também fala que o ataque do Sampaio Corrêa é muito perigoso, tem que ter muita atenção. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, o faça, inscreva-se para fortalecer, deixe o seu joinha, é muito importante para que o YouTube possa recomendar mais ainda o nosso canal. Não esqueça de acionar o seu sininho para ser notificado dos nossos conteúdos e também os seus comentários para você participar do Fala Galera, tá bom? Então tá tudo limpo e liberado. Minha galera, seguinte, Sampaio Corrêa daqui a pouquinho, diante do Brusque, lá em Santa Catarina, é um confronto por demais difícil. Não seria diferente, porque essas equipes que estão ali mais próximas da zona de rebaixamento, elas vão vender caro qualquer resultado e ainda mais jogando dentro de casa. Mas se você imaginar lá atrás, o Sampaio ganhou o confronto aqui como mandante, ganhou de 3-1, se não me engano foi esse placar diante do Brusque. E agora o time de Santa Catarina, que vem numa sequência aí de 4 empates, né, fora e dentro de casa, e o último dos empates aí foi diante do Cruzeiro. Muito contestado, muito reclamado também lá pelo time do Brusque, que queria que o gol fosse validado, mas a gente viu que o VAR estava certo. No momento que o jogador escorregou, ele acabou tocando na bola e não validou o toque para tiro livre direto, mas essa reclamação continua até hoje. O Sampaio Corrêa, em Santa Catarina, treinou ontem no CT do Paysandu catarinense. Paysandu tem de Belém, nem eu sabia que tinha o Paysandu lá em Santa Catarina, mas tem esse Paysandu em Santa Catarina. Então, treinou no campo do Paysandu. O técnico Léo Condé ainda continua com muitas dúvidas em relação, pelo menos é o que ele deixa transparecer, mas reuniu o grupo no meio do campo e conversou com os jogadores, com o Mateuzinho, que é um jogador que está na mira aí de muitos, inclusive do próprio técnico Luan Carlos, como um lado muito positivo do Sampaio Corrêa lá com o Mateuzinho, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. O Sampaio, que também terá desfalque do Joécio, que se transferiu para o futebol iraniano. O Sampaio Corrêa ainda não esclareceu em relação ao montante que foi deixado para o Sampaio, se é que é montante, né? Mas o certo é que houve sim uma compensação para o Sampaio Corrêa. Mas deixa esse assunto para lá um pouquinho, porque o importante é a gente focar no Sampaio Corrêa. Então essa reunião do Condé com os jogadores, lógico, pedindo atitude, o Sampaio tem que ficar ligado o tempo todo para esse confronto fora de casa. Aquela tal primeira vitória ainda não chegou, o torcedor do Sampaio já acha até que eu também, que o empate será um bom resultado, você vai somando um pouquinho mais de ponto e dentro de casa você vai ter o próximo compromisso que é diante do Bahia. E alguns jogadores foram poupados exatamente para esse confronto aí diante do Bahia, como é o caso do Pimentinha, que foi tirado desse confronto, aí, que é um jogador que já tem 34 anos, então o Sampaio Corrêa dá uma poupada, o Pará também foi poupado aí desse confronto, o outro jogador que a gente imaginou no princípio que seria o Nilson Júnior, mas a gente também sabia que havia uma negociação em cima do Nilson, mas o Joécio está bem preparado, e aí eu acho que além do Joécio, o próprio Carrerete, que é um atleta novo, e que pode muito bem compor esse sistema de defesa. Resta saber se o Joécio vai jogar pelo lado esquerdo. O Joécio não é canhoto, o Joécio é jogador de atuar pelo lado direito, e aí não sei como ficaria essa configuração aí do Leonardo Condé. Paulo Sérgio, que está chegando aí para o Sampaio, vai ser uma opção exatamente para o lugar do Nilson Júnior, porque o Paulo Sérgio, embora não seja canhoto, mas chuta com as duas e se adapta muito bem na quarta zaga. Então ele é um jogador quarto zagueiro, tem atuado muito ao longo da sua vida como quarto zagueiro, mas ele atua dos dois lados. Então uma boa composição aí para o Sampaio Corrêa, que nessa contratação do Sampaio anunciada, o Xerife está chegando com uma boa parte dos torcedores também, Paulo Sérgio e tal, aquela velha história. Mas eu acho que o Paulo Sérgio é um nome muito forte para compor nesse momento a defesa do Sampaio Corrêa. Teve uma boa regularidade jogando no Manaus, então chega aí para dar uma fortalecida nesse elenco do Sampaio Corrêa.
o provável time do Sampaio Corrêa, qual seria? Eu vou dar um chute aqui. Até falei que não iria mais dizer, porque a gente pensa uma coisa e Condé acaba fazendo outra completamente diferente. Mas acho que não vai ter mistério, não. Sampaio Corrêa deve jogar com Gabriel Batista, Mateuzinho, aí vem o Godoy, Joécio e Pará, André Luiz Ferreira e Vila, e lá na frente, aqui essa é a dúvida, se ele vai colocar mais um volante. Se ele colocar mais um volante, ele pode optar por Eloy ou Lucas Araújo. Se ele quiser, ele pode colocar Nadson, ou Léo Tocantins, Poveda e Catatal. O técnico Luan Carlos aposta que Léo Tocantins faz a estreia lá nesse jogo diante do Brusque às 7 da noite. E você aposta que ele vai colocar o Léo Tocantins logo de cara, ou que ele arma um quarteto ali no meio de campo com 3 volantes e mais um jogador que é o Vila, meia atacante, jogador de armação? Bom, eu vou ficar aguardando. Mas eu repito, o técnico Luan Carlos, daqui a pouquinho, inclusive ele fala aqui, ele diz que ele acha que o Léo Tocantins deve ser colocado no ataque em lugar do Pimentinha, e ainda assim ele diz que o ataque continua sendo muito rápido, com o Léo em uma extrema e na outra o Catatal com o Poveda centralizado. E por falar em Poveda, é ele mesmo que fala aqui no canal, Lécio Costa Narrador. Mandou recado, meu craque, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, que espera desse confronto. Falando, Poveda. Vai ser um jogo muito difícil, como todos, né, fora de casa. É um time que se impõe dentro de casa, estão com um campo que também a gente não sabe as condições, mas a última vez que eu joguei lá não era um campo também muito bom. Tem as questões de chuvas lá também que a gente está sabendo, mas a gente não pode pensar nisso. Claro que tem uma coisa que nos está incomodando muito, que é a campanha fora de casa, e a gente tem aí mais uma chance de tentar reverter essa situação. Vamos para o jogo, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, o canal faz pré-jogo aqui, né? A gente estará no pré-jogo, em todas as emoções, depois a transmissão desse grande evento também para você, essa 22ª rodada, em que o Sampaio Corrêa precisa estar muito ligado no jogo, porque não será fácil esse jogo diante do Brusque. Quais são os números do Sampaio Corrêa, Bolívia querida? Até aqui o Sampaio Corrêa, 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 24 gols sofridos. O Sampaio Corrêa tem 44,4% de aproveitamento na competição. O Sampaio, no geral, nessa temporada, atuou em 43 oportunidades, com 17 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 54 gols marcados e 47 gols sofridos em toda a temporada. O tricolor de aço. Sampaio Corrêa, que vem nos últimos jogos, perdeu para o Londrina de 1-0. O Sampaio goleou o Sport de 4-1 e o Sampaio Corrêa perdeu para a Tombense de 3-0. Os últimos 3 confrontos do Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida. Vamos para o jogo. Sampaio precisa de uma vitória fora de casa para ver se essa tensão de jogar fora em meio aos jogadores também ela fique mais tranquila, mas creio que o grupo foi bem trabalhado mentalmente para esse confronto aí diante do Brusque. Repito, Sampaio tem que estar ligado. Esse negócio de ficar tomando gol besta, gol bobo. Sampaio Corrêa toma cada gol que eu vou te contar perfeitamente descabido, né? Com a falta de marcação, a falta de atenção em determinados momentos do time tricolor de aço. E eu falo de uma forma geral, dos volantes, dos laterais, do próprio zagueiro, que não tem que estar olhando para a bola, encosta no atacante, tira o espaço do atacante, meu amigo. E aí a marcação também tem que vir. A marcação, inclusive, do Vila. Porque quando o volante ataca, o meia atacante ele tem que acompanhar o volante. E ele não acompanhou o Rodrigo naquele jogo diante do Tombense. Então tem que ficar ligado aí na parada. Vamos ver como é que o Condé vai mandar esse time daqui a pouquinho lá no campo de jogo. O time do Brusque. O Brusque que tem 38 jogos nesta temporada, são 15 vitórias, 13 empates, 10 derrotas, marcou 39 gols, sofreu 32 gols. O Brusque tem hoje no Campeonato Brasileiro 38,1% de aproveitamento. São 21 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 19 nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, porque eles jogaram bem diante do Cruzeiro, vem de 4 empates na competição.
o time do Brusque. Quais foram os empates aqui do Brusque, hein? O Brusque está querendo uma vitória agora para fugir um pouquinho aí dessa zona perigosa, zona de rebaixamento. Então ele veio aí desses confrontos até aqui. O último confronto foi diante do Cruzeiro, né? Então ele veio com uma sequência aí de jogos, de resultados que não lhe favoreceram, mas espera aí para esse confronto dia do Sampaio Corrêa marcar uma vitória. Vem de derrota para o Grêmio Novo Horizontino fora de casa por 1-0, vem fora de casa de empate com o CRB em 1-1, empate com o Grêmio em 1-1 em casa, fora pegou o Guarani e empatou também de 1-1, e contra o Cruzeiro 0-0. Esses foram os últimos resultados do time do Brusque, que está aí esperando essa vitória agora diante do Sampaio Corrêa. Luan Carlos, ele está muito confiante de que o time vai ser bem aplicado e que deve triunfar no confronto desta noite, falando o técnico Luan Carlos do Brusque. Boa tarde a todos. Incomoda muito, né? A gente está buscando esses 3 pontos e a gente está perdendo eles nos detalhes, né? Final de partida, erro de arbitragem, enfim, isso deixa a gente bem chateado, mas a gente está bem ciente, né, também da evolução da equipe, da qualidade de jogo, mas a gente precisa transformar isso em vitória. Então a gente tem se cobrado muito internamente, a gente sabe da necessidade de voltar a vencer. O campeonato está cada vez mais difícil, está afunilando cada vez mais, e uma vitória é mais do que necessária. Então essa cobrança interna ela cresce gradativamente, e eu tenho certeza que não só eu, como toda a comissão e atletas, a gente está ciente da necessidade urgente aí de uma vitória. Com certeza, melhora o aspecto de recuperação dos jogadores, né? Querendo ou não, a viagem ela traz um desgaste muito grande, né? Apesar de que a nossa equipe tem conseguido restabelecer bem entre os jogos, sabe? Por mais que a gente sabe da dificuldade que tem de recuperar, mas os nossos atletas são bem conscientes em relação a isso, eles entendem a importância da alimentação, do sono, do descanso, e esses 3 elementos têm sido nossos parceiros, né, de um jogo para o outro. Dessa vez não foi diferente, né, a gente também está tendo um curto espaço de tempo para esse jogo do Sampaio, mas a ideia de recuperar, né, os atletas ela continua a mesma, e acho que a gente vai estar bem para o jogo de amanhã, num nível de rendimento interessante para fazer um bom jogo. Está sendo criado um clima muito legal, bem positivo, né? Dentro do elenco, externamente também com o nosso torcedor. Isso é muito importante para nós, para dar confiança no trabalho, para ter uma sequência. Só que a gente sabe que tem pela frente um adversário muito forte, né? Que tem um nível de competitividade alto também, é o perfil do Sampaio. O Léo tem um trabalho bem desenvolvido, né, com aqueles jogadores. A gente já percebeu que é um elenco que teve uma montagem bem inteligente, porque são características que se aproximam e se complementam. Então a gente já sabe a dificuldade que vai ser. Por isso, de novo, muita atenção, concentração e intensidade para tentar alcançar essa vitória. Pois é, minha galera. E agora, daqui a pouquinho, né, já contagem regressiva para esse confronto do Sampaio Corrêa diante do Brusque. E nós vamos aí estar aqui transmitindo no canal Lécio Costa Narrador. Não perca, esse jogo vai ser sensacional. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.